Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do nono ano, tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, professor de vocês de ciências, certo? E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos, certo? Vamos estudar os estados físicos da matéria, certo? Lembrando, aqui na tela está o livro, e aí eu vou lendo e ressaltando os tópicos mais importantes para vocês. Eu falei para vocês que tudo que nos rodeia, ou seja, tudo que está ao nosso redor, é matéria. Como, por exemplo, a cadeira, o livro, a mesa, o ar. Tudo isso é considerado matéria, pois possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, nós temos duas características para as coisas serem consideradas matéria: possuir massa e ocupar lugar no espaço. E para um melhor entendimento sobre matéria, nós temos de pensar como um grande e complexo quebra-cabeças, cujas partes elas formam o todo. E essas partes, que formam o todo, são chamadas de átomo. Esses átomos vão ser a menor estrutura da matéria, ou seja, as menores estruturas desse grande quebra-cabeça. E por isso, elas são consideradas indivisíveis, porque elas são tão pequenas que nós não conseguimos dividir, pelo menos não de forma simples. Quando juntamos alguns átomos, estamos fixando pequeníssimas, ou seja, muito pequenas partes da formação de umas moléculas. E moléculas são um conjunto de átomos e vão formar uma substância. Substância vai ser uma porção limitada da matéria, certo? E nós vamos entender nessa aula, reaprender um pouco como nós podemos classificar a matéria e quais suas possibilidades de mudanças de estados físicos que podem acontecer. Bom, nós vamos falar agora sobre os estados físicos da matéria. A matéria vai existir a partir de três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? E a matéria, dependendo das condições da temperatura e pressão do meio em que se encontram, a matéria ela pode ser apresentada de maneiras distintas, nas suas principais formas, né? Que são sólida, líquida e gasosa, certo? Aqui está mostrando como as moléculas da matéria gasosa, da matéria líquida e da matéria sólida. Aqui no exemplo da água, que é uma das poucas substâncias que podem transitar de forma simples pelos três estados físicos da matéria, certo? Mas ainda existe um quarto estado físico da matéria, que nós vamos ler um pouquinho sobre ele. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre o plasma, que é conhecido como o quarto estado físico da matéria. Bom, o plasma é um dos quatro elementos ou um dos quatro estados físicos fundamentais da matéria. Trata-se de um gás qualquer que teve seus elétrons arrancados devido a um grande aumento em sua energia. Todos os gases que recebem quantidades suficientes grandes de energia podem ter os seus átomos e moléculas ionizados, ou seja, ter os seus elétrons distanciados a ponto de eles deixarem de sofrer uma grande atração elétrica aos seus núcleos atômicos. O plasma comporta-se, portanto, como uma nuvem de prótons e nêutrons e elétrons livres. Diferentemente dos gases, que são formados por átomos e moléculas neutras. Além disso, as partículas de carga elétrica positiva, chamadas de prótons, e negativas, chamadas de elétrons, do plasma, atraem-se mutuamente, mas não são capazes de ligarem-se devido à grande velocidade e agitação térmica, comuns a esse estado da matéria. Fundamentalmente, as diferenças entre um gás ordinário e o plasma dão-se por fatores como densidade e temperatura, e também o estado de ionização. Além disso, apesar de ser pouco encontrado na Terra, o plasma é o estado físico mais comum da matéria do universo. E a densidade de um plasma ela vai ser medida pelo número de elétrons
por unidade de volume. A temperatura, por sua vez, ela pode ser dada tanto em Kelvin como em electrovolts, que é uma unidade de medida para a energia cinética dos elétrons. E o estado de ionização ele vai dizer a respeito aos plasmas totalmente ou parcialmente ionizados. Geralmente é possível obter o plasma aquecendo um gás a temperaturas muito elevadas, como nos casos das estrelas, e durante a formação das descargas elétricas, como os raios. Nós chamamos esse tipo de plasma como plasma térmico, uma vez que tanto os elétrons quanto as suas outras partículas constituintes estão sob a mesma temperatura. Já o plasma não térmico, por sua vez, é aquele que não há equilíbrio térmico entre os elétrons livres e as demais partículas do plasma, enquanto os elétrons movem-se a altíssimas velocidades com temperaturas superiores a 10.000 kelvins. Nesse tipo de plasma, as demais partículas encontram-se em temperaturas próximas à temperatura ambiente. É possível encontrá-lo nas lâmpadas de neônio e nas lâmpadas de mercúrio, por exemplo. Como plasma, são formados por partículas carregadas. Eles podem produzir altos campos magnéticos, uma vez que estes são produzidos pela movimentação de cargas elétricas. Dizemos que, quando um plasma é capaz de produzir um grande campo magnético, ele é um plasma magnetizado, como aqueles presentes nas estrelas. E o movimento das partículas no interior de um plasma tende a ser menos caótico que o movimento das partículas de um gás, uma vez que a grande atuação da força elétrica e magnética pode provocar oscilações periódicas no plasma, o que dificulta o surgimento de colisões entre as partículas que, quando ocorrem, produzem populações de partículas extremamente rápidas, como no caso do plasma, presente na atmosfera, que circunda o Sol, que dá origem aos ventos solares. E outra propriedade interessante dos plasmas é a sua alta condutividade elétrica. Em geral, pode-se considerar a condutividade dos plasmas como infinita. Afinal, não há limites impostos ao transporte de cargas elétricas em meios plasmáticos. Por sua vez, os gases apresentam, via de regra, alta resistência elétrica, como no caso dos gases da atmosfera terrestre, que se transformam em plasma, permitindo a formação dos raios quando um campo elétrico superior a 30.000 kW por centímetro é formado nesse meio. Os exemplos aqui da utilização do plasma. Nós temos as auroras polares, que é quando o Sol emite uma grande quantidade de partículas eletricamente carregadas em direção à Terra, com velocidades próximas à da luz. Quando essas partículas interagem com o campo magnético terrestre, que é mais intenso nos polos norte e sul, elas sofrem uma deflexão e o seu movimento torna-se espiralado. E a aceleração adquirida dessas partículas do vento solar faz com que elas emitam radiação visível, dando origem ao fenômeno da aurora polar, também conhecido como aurora boreal. Por tratar-se de um fluxo de partículas livres e eletricamente carregadas, podemos afirmar que as auroras produzidas nas proximidades dos pontos surgem em razão da interação do plasma solar com o campo magnético terrestre. Também temos as lâmpadas de mercúrio. As lâmpadas de mercúrio são largamente utilizadas na iluminação pública. A luz gerada por esse tipo de lâmpada é emitida por um plasma de mercúrio. Nessas lâmpadas, aplica-se uma grande diferença de potencial entre dois eletrodos. O gás argônio, presente no interior do bulbo da lâmpada, que promove a formação de um arco entre os dois eletrodos. Em seguida, a resistência elétrica dos elétrons cai, aumentando a corrente elétrica e dando início
ao processo de ignição do mercúrio, que é vaporizado. Após alguns minutos, a pressão do gás de mercúrio e sua temperatura estão altas, e a emissão da luz visível apresenta o seu valor máximo. Outro exemplo também da aplicação do plasma são nas lâmpadas fluorescentes. Um diferencial potencial alternado é o aplicado nas extremidades da lâmpada, que contém gases sob baixas pressões. Dessa forma, os átomos eles perdem parte dos seus elétrons, formando plasmas parcialmente ionizados, de baixa densidade e baixa temperatura. As colisões entre os átomos emitem radiação UV, que é absorvida. As lâmpadas de neon contêm gás de neônio sob baixas pressões, o qual, quando sujeitas às correntes elétricas, elas tornam-se ionizadas e emitem luz visível. As lâmpadas desse tipo são empregadas em fachadas luminosas com faróis de automóveis e também em decorações. Os raios eles são grandes descargas elétricas que ocorrem no ar durante a formação de um raio. Uma grande quantidade de elétrons é conduzida pelo ar. A passagem dos elétrons faz com que o gás atmosférico passe a comportar-se como um plasma, em virtude de um repentino aumento da temperatura. O ar atmosférico é muito isolante. No entanto, sob altos campos elétricos, torna-se condutor. Nesse regime, a temperatura do plasma atmosférico pode chegar a 30.000 kelvins. Globo de plasma. Os globos de plasma são usados como decoração. São pequenas esferas de vidro que contêm alguns gases nobres em seu interior. Os globos de plasma, uma mistura de gases em baixa pressão, é estimulada por um eletrodo central de alta tensão. Um grande campo elétrico no interior do globo produz campos elétricos oscilantes, que ionizam o gás, que passa a emitir luz visível. Tokamak é um dispositivo de produção de energia e ele trata-se de um reator experimental de fusão nuclear a frio. Em seu interior, um plasma de hidrogênio é confinado por um grande campo magnético. E para gerar energia, o tokamak conta com dois feixes de plasma que rotacionam em altas velocidades e em sentidos contrários, enquanto confinados em uma trajetória circular sob a ação de um imenso campo magnético. Quando as partículas de feixe de plasma colidem frontalmente, seus átomos podem fundir-se, produzindo uma enorme quantidade de energia. Vento solar. O vento solar é um fenômeno produzido pelo Sol. O Sol produz a sua própria energia por meio da fusão dos átomos de hidrogênio, dando origem aos átomos de hélio. No entanto, algumas dessas partículas são ejetadas de sua superfície e chegam à Terra, dando origem a fenômenos como a aurora boreal. Em termos simples, o vento solar é a forma do plasma que é produzida pelo Sol por meio da fusão nuclear. Esse plasma viaja a velocidades altíssimas e transporta muita energia. Quando o vento solar atinge a Terra, ele pode afetar o funcionamento das telecomunicações devido a seu intenso campo eletromagnético. Certo, gente? A gente estudou agora um pouco sobre o plasma e vamos agora retornar aqui à aula. Eu falei para vocês que existem 3 estados físicos, certo? E que o plasma é considerado, como a gente viu ali, o 4º estado físico da matéria e vai possuir várias características, certo? Os átomos eles vão formar moléculas que se ligam por meio de forças que dependem de certas condições. Isto é, existem muitos aspectos que vão interferir nas ligações, que vão dar uma característica chamada de coesão, que é a capacidade que as moléculas podem estar unidas, ou afastamento, que é a capacidade de afastamento, literalmente, das moléculas. Por exemplo, no estado sólido da água, as moléculas estão fortemente unidas.
certo? Formando gelo. Para que alcance essa forma, a água precisa ser submetida a uma temperatura mínima de 0 graus Celsius. No estado líquido, as moléculas de água não estão tão próximas umas das outras quanto no estado sólido, certo? E a variedade da matéria ela se dá de diversas formas e possibilidades, por conta de dois fatores. O primeiro é a variação dos tipos de átomos, certo? Existem 118 tipos de átomos que podem se combinar das diferentes formas, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos. Então existem aí infinitas possibilidades. E também pela coesão, né, que é a capacidade de ligação dos átomos uns com os outros. Essa capacidade é conhecida como uma das grandes 4 forças da natureza que a gente viu. Quem lembra aí quais eram? Força forte, força fraca e força gravitacional e a eletricidade, certo? Nós temos aí o exemplo, por exemplo, do grafite e do diamante. Ambos são feitos unicamente pelo mesmo material, que é o carbono, mas eles são diferentes por conta dessa propriedade de coesão, porque eles são unidos de formas diferentes. Ó, nós temos o grafite que vai ser unido aqui dessa seguinte forma, nesse sentido, certo? Já o diamante aqui, ó, é unido dessa forma. Então nós vamos ter aí a estrutura totalmente diferente de um grafite e de um diamante, mas eles são feitos do mesmo material, certo? Agora nós vamos ver algumas das características dos estados físicos da matéria. Primeiro estado, o estado sólido. Quando a matéria se encontra no estado sólido, devemos considerar substâncias duras e incompreensíveis. Então nós temos aqui duas características duras e incompreensíveis. Duas características aí do estado sólido, que não possuem espaços vazios entre as moléculas. Isso torna os sólidos diferentes dos demais estados da matéria. Suas partículas constituintes estão dispostas num arranjo interno regularmente ordenado, que origina um sistema geometricamente alinhado, com baixo grau de movimentação das moléculas, ocasionando uma estrutura com pouca flexibilidade. Na maior parte dos casos, o alto grau de dureza, que é a resistência, os sólidos eles apresentam velocidade de fluxo de difusão pequena, velocidade de fluxo de difusão, e por isso apresentam forma definida. Essa forma e volume das estruturas no estado sólido são, respectivamente, fixas e próprias. Então, vamos recapitular aqui, que está nesse parágrafo. Características dos sólidos. São duros e incompreensíveis, não possuem espaços vazios, têm um arranjo interno regularmente ordenado e um sistema geometricamente alinhado, baixo grau de movimentação de suas moléculas, pouca flexibilidade, certo? E uma velocidade de fluxo de difusão pequena. E vão apresentar forma definida e volume também fixo e próprio, certo? Essas são as características de um sólido. Características de um líquido. O estado líquido pode ser obtido ou por fusão de um sólido ou por condensação de um gás. No estado líquido, a maior proximidade entre moléculas sugere uma maior organização que o estado gasoso. Contudo, menos que a organização existente no estado sólido, ou seja, moléculas estão próximas, certo? O volume das substâncias não se altera, mas a sua forma ela varia de acordo com o recipiente que ocupa, certo? Já o gasoso, a
apresenta maior liberdade devido ao fato de suas moléculas se encontrarem dispersas e com intensa movimentação. E as moléculas, elas não apresentam interação entre si, sem interação, e dessa forma elas podem sofrer compressão ou expansão com facilidade, o que torna tanto seu volume quanto sua forma variável. Certo? Vamos revisar aqui as características dos três. No sólido, duros e incompressíveis, não possuem estados vazios, arranjo interno regularmente ordenado, sistema geometricamente alinhado, baixa movimentação das moléculas, pouca flexibilidade, forma e volume fixos, certo? Características de um sólido. Já do líquido, nós temos fusão, ele pode ser obtido a partir de fusão de um sólido ou por condensação de um gás. Suas moléculas estão próximas, o volume é inalterado, mas sua forma é alterável, certo? Já do sólido, vão apresentar grande liberdade, muita movimentação, as moléculas não fazem interação e podem sofrer compressão e expansão com facilidade. E agora nós vamos estudar as mudanças de estado físico, certo? Quais são as mudanças de estados físicos? São 6 ao total. Eu tenho aqui sólido, líquido e gasoso. Tá vendo aqui as moléculas? Sólidas bem unidas, líquido mais ou menos unidas e gasoso muito distantes umas das outras. Certo? Quando eu passo do sólido para o líquido, eu vou ter a fusão. Se eu passar do líquido para o gasoso, vou ter a vaporização. Já se eu passar do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. Se eu for direto do sólido para o gasoso, sublimação, e do gasoso para o sólido, ressublimação. Quando eu estou nesse sentido aqui, indo para lá, eu tenho a diminuição da temperatura, concomitantemente ao aumento de pressão. Já quando eu estou no sentido inverso, eu tenho um aumento da temperatura e a diminuição da pressão. Certo? A fusão ela é muito importante para a sociedade, certo? Porque ela pode derreter os metais, por exemplo, para eles serem moldados. E a fusão ela tem um ponto específico que é colocado como símbolo PF, que significa ponto de fusão. Já a solidificação aqui é o processo de formação do gelo. Eu tenho a liberação de temperatura para o meio e as moléculas elas vão ficar mais paradas e, consequentemente, vão tender a se movimentar menos e a ficar mais unidas. Na vaporização, a vaporização ela pode ocorrer de 3 formas. Quais são elas aí? Quem lembra? Evaporação, ebulição e calefação, certo? Evaporação lenta, ebulição tempo médio e calefação instantânea. Já a condensação aqui é a formação dos líquidos, certo? É muito comum na chuva. A sublimação é feita aí a partir da naftalina, por exemplo, que é um equipamento, uma tecnologia para afastar baratas e ratos das roupas. Então, gente, a aula de hoje era isso. Essa revisão que a gente fez aqui. Volta lá para o começo. Já tenham os capítulos 1 e 2. Estudem. Vejam os principais detalhes. Certo? E boa prova. Obrigado e até a próxima.